Olá, sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de amor e de esperança para o teu coração. Justificados? Como assim? Diante do enfrentamento das dificuldades e do escasso tempo que as pessoas dedicam ao exame da palavra da verdade, o que dificulta um aprendizado sistemático e eficaz, creio ser oportuno iniciarmos esse nosso bate-papo de hoje de uma forma diferente. Espero poder contribuir, trazendo para você, didaticamente, alguns esclarecimentos que, rogo a Deus, possam facilitar o entendimento dessa maravilhosa carta aos Romanos, objeto dos nossos últimos bate-papos. Se nosso mestre permitir, levaremos avante as ideias principais de Paulo, estampadas em Romanos capítulo de 1 a 4, já examinados. Porque se não pudermos entender o que até agora nos foi ministrado pelo Espírito Santo, não poderemos seguir adiante. Eis que são a base para a compreensão do restante dessa carta maravilhosa. A carta aos Romanos foi escrita por Saulo de Tarso, um fariseu apaixonado pela Torá e pela tradição do povo hebreu. Saulo via Jesus e seus seguidores como uma ameaça. Mas Saulo teve um encontro radical com o nosso mestre e foi enviado por Jesus como apóstolo e seu representante oficial ao povo não judeu, chamado gentios na Bíblia Sagrada. Foi então que passou a usar o seu nome romano, Paulo, e viajou por todo o antigo Império Romano, pregando Jesus ressuscitado e formando seus seguidores nessas novas comunidades, a partir de então chamadas de igrejas. Paulo escrevia, vez por outra, cartas para essas novas comunidades de Jesus, a fim de ajudá-las a promover sua fé e responder às dúvidas que porventura existissem nessas comunidades. O livro de Romanos que estamos examinando foi uma dessas cartas, que agora sabemos bem tardia, vez que o livro de Atos indica que a igreja de Roma já existia e era composta por judeus e não judeus, seguidores do nosso mestre Jesus. Mas a certa altura da história, o imperador Cláudio expulsou de Roma todo o povo judeu. Então, 5 anos depois, todos os judeus, aí incluídos os seguidores do nosso mestre Jesus, foram autorizados a retornar. Ao retornar, encontraram uma igreja não judaica, diferente em costumes e práticas, o que ocasionou muita tensão entre seus membros, de maneira que nos dias de Paulo, a igreja estava dividida, porque não havia consenso sobre como deveriam seguir e agir em face do nosso mestre. Haviam começado as divergências sobre se os cristãos não judeus deveriam guardar os sábados, ou se deveriam ser circuncidados, etc. E foi em vista disso que Paulo escreveu esta maravilhosa carta com o propósito de unificar essa igreja dividida. Para essa missão, Paulo já decidira a maneira pela qual poderia alcançar este objetivo. Paulo esperava que a igreja romana se tornasse uma base para que a sua missão evangelística se expandisse ainda mais para o oeste em direção à Espanha. Foram essas circunstâncias que levaram Paulo a escrever essa que foi a mais completa explicação do evangelho, através da qual Paulo anunciava as boas novas sobre a vida, morte e ressurreição do nosso mestre Jesus. A carta aos Romanos possui 4 movimentos principais, mas é unificada por uma longa, influente e maravilhosa exploração do Evangelho. Os 4 movimentos principais são identificados em Romanos, capítulos de 1 a 4, capítulos de 5 a 8, capítulos de 9 a 11 e capítulos de 12 a 16. O Evangelho segundo Paulo revela, em primeiro lugar, a justiça de Deus e cria uma humanidade que cumpre a promessa de Deus a Israel, e é esse Evangelho que vai unificar a igreja daquele tempo e a igreja agora e do futuro. Nossos bate-papos já exploraram os 4 primeiros capítulos de Romanos, onde Paulo se apresenta nesse primeiro movimento como um apóstolo designado por Deus para divulgar o Evangelho de Jesus, indicando que nosso mestre é o Messias de Israel, que ressuscitou dentre os mortos como Filho do Deus vivo, Rei das nações. E agora, Jesus chama toda a humanidade para estar sob o seu domínio de amor. Paulo então mostra que esse evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e que revela a justiça e o caráter de Deus, porque Deus só faz o que é certo e o que é bom, porque Deus é fiel e justo para cumprir suas promessas.
Paulo está dizendo que a história do nosso Mestre Jesus mostra como Deus fez essas duas coisas. Mas como? Bom, primeiramente Paulo relembra toda a história de Gênesis capítulo 3 a capítulo 11, de maneira longa e criativa. E ele mostra que todas as nações e todos os gentios estão presos numa cadeia de pecado e egoísmo e seus corações partidos. Paulo mostra que o povo estava afastado de Deus pela idolatria, parece até os dias de hoje, adorando coisas criadas pelas mãos e pela imaginação do homem, as quais emprestam a maior fidelidade e não ao Deus criador de todas as coisas. É impressionante a semelhança entre aquele povo e os nossos dias, os dias de hoje. Isso resulta num distúrbio, numa disfunção da humanidade e em comportamento destrutivo, o que nos faz lembrar que ainda nos nossos dias a humanidade vive de acusações diante de um Deus justo, do qual o povo de Israel pôde dizer: bom, parece que Deus tomou uma decisão acertada quando escolheu nosso povo dentre tantas nações. Deus nos salvou da escravidão do Egito, dizem os judeus. Nos deu as leis da Torá, como guardar os sábados, a circuncisão, e todas essas coisas nos mostram como viver como povo santo de Deus. Mas Paulo, nesta carta, diz: calma aí, gente, e lembra a história da Torá e do resto do Antigo Testamento, que mostra claramente que Israel era tão corrupto quanto o resto da humanidade. Israel é mais culpado do que nós, os gentios, disse o apóstolo, porque o próprio Deus revelou a ele sua vontade e as grafou e entregou-as na mão de Moisés. E dessa maneira, tanto os judeus como os gentios estavam cativos, escravos do pecado e culpados diante de Deus. Mas não é a palavra final. As boas novas sobre Jesus são a resposta de Deus. Em vez de culpar a humanidade, nosso Mestre veio como Messias de Israel para morrer em entrega sacrificial pelos pecados, em substituição a toda a humanidade. Como nosso representante, Mestre Jesus sofreu no seu próprio corpo todas as consequências da dor e da morte que causamos no mundo. Mas nosso Mestre superou tudo com sua ressurreição dentre os mortos e disponibilizou sua nova vida de ressurreição para mim e para você. Nosso Mestre se tornou pecador como nós, sem contudo cometer um só pecado. Tudo para nos oportunizar ser como ele é. Tudo, disse Paulo em sua carta, é como Deus justifica aqueles que confiam e creem em Jesus. Justificação é mais um vocábulo do Antigo Testamento muito rico para Paulo e está relacionado com a justiça de Deus. Para o que nele crer, justificação significa ser declarado justo por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. Foi a consequência de recebermos um novo status, uma nova condição diante dos olhos de Deus. Já não somos mais culpados porque fomos perdoados. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Mestre. A justificação tem como resultado uma nova família, porque quem assim crê e confia em Jesus recebe um lugar entre o povo da nova aliança no sangue de Jesus, nosso Mestre, e, claro, uma perspectiva de um novo futuro. Antes caminhávamos pelo caminho largo, em direção à porta larga, que conduz à morte e ao sofrimento eterno. Agora, você pode escolher a verdade, o caminho e a vida. Jesus. Sim, Jesus, o caminho estreito que nos conduzirá à porta estreita, onde estaremos frente a frente com o nosso Mestre e pela sua graça e suas misericórdias, poderemos entrar no gozo do descanso eterno que nos foi prometido. Fique certo de que todas essas coisas sobre a justificação são presentes de Deus para aqueles que, através da fé, estão em Cristo Jesus, nosso Mestre. E isso levou Paulo, em Romanos 4, a explorar as enormes implicações que tudo isso tem para quem passou a fazer parte da família de Deus. Paulo, então, de maneira longa e criativa, rememora a história de Abraão em Gênesis capítulo 15, que mesmo antes das leis terem sido dadas a Israel, fora justificado e declarado justo por Deus. Como? Você me pergunta. Como, pastor? Bem, Deus prometeu que Abraão seria pai de uma grande família que receberia sua bênção. Mas Abraão e sua esposa Sara
eram muito velhos. Aos olhos do homem, jamais poderiam gerar filhos, porque, além da idade avançadíssima de Sara, sua esposa, era estéril. Mesmo assim, Abraão demonstrou fé e confiança inquebrantáveis na palavra de Deus. Foi assim, por sua fé inabalável, inquebrantável, que Deus declarou que Abraão era justo. E essa declaração de Deus tornou Abraão o pai da nova família da aliança que se espalharia pelo mundo afora. Antes, hoje e sempre. Essa família é composta de judeus e gentios que possuem o mesmo tipo de fé e confiança inquebrantável naquele que cumpriu a promessa feita a Abraão, Jesus, o Messias, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Nesse ponto, antes de iniciarmos o exame de Romanos 5, vou procurar resumir as ideias principais de Paulo estampadas no primeiro movimento da carta aos Romanos, que se encontra nos capítulos de 1 a 4. Uma vez, repito e repetirei sempre, que se não pudermos entender o que até agora nos foi ensinado pelo Espírito Santo, não poderemos seguir adiante. Eis que são a base para entendermos o restante da carta, maravilhosa carta aos Romanos. Vimos que a humanidade ainda está presa ao pecado e necessita ser resgatada. Mas esse resgate não acontecerá se as pessoas insistirem em obedecer somente às leis da Torá e ignorando o sacrifício de Jesus na cruz. Pelo contrário, o caráter justo de Deus o levou a resgatar os pecadores, como você e eu, através da morte e ressurreição do nosso Mestre Jesus, para que pudesse criar essa nova família multiétnica que abrange várias etnias baseadas na fé e torná-la seu próprio novo povo baseado na aliança do sangue de Jesus. Paulo mostra como essa nossa família, essa nova família e nossa família faz parte de algo muito maior que nos leva a um novo modo de vida em comum. Mas tudo estará enraizado nessas ideias centrais exploradas no primeiro movimento da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1 a 4. Continuando nosso bate-papo, lembro que para realizar esse estudo de Romanos 5, utilizei a única fonte confiável, a Bíblia Sagrada. Na tradução da Almeida Revista Atualizada, eu usei também a Bíblia de Estudo Expandido. Em Romanos 5, iniciando o segundo movimento da carta, Paulo continua sua explicação sobre a justificação pela fé e deixa claro que nossa fé é fundamental para mantermos firmes a esperança da salvação em Deus. A partir do versículo 1 até o 11º de Romanos 5, Paulo destaca sua concepção de que a fé na justificação não é um conceito sem fundamentos, mas uma bênção que precisamos valorizar. Romanos 5, versículo 2, ressalta que o cristão precisa confiar nos propósitos do nosso Criador. Já os versículos 3 e 4 são fundamentais para a perseverança da fé cristã, pois nos ensinam que a tribulação nos leva à esperança, através da perseverança e da experiência. Uma vez que superamos uma dificuldade, adquirimos experiência com Deus. E em uma futura situação desconfortável, poderemos trazer à memória uma experiência antiga de como Deus agiu na nossa vida. O sofrimento produz bons frutos na vida do cristão, porque através do sofrimento e das tribulações, somos lapidados por Jesus. Na sequência, um relato importante para o cristianismo está inserido em Romanos, capítulo 5, versículos de 6 a 11. E nesse trecho podemos ler que fomos escolhidos por Deus para a salvação, quando éramos maus e ímpios. Portanto, não há qualquer tipo de glória pessoal para ou pela nossa salvação. Entre os versículos 6 e 10, Paulo associa os incrédulos como pessoas fracas, ímpias, pecadoras e inimigas de Deus. O termo inimigo pode ter, nesse caso, duplo sentido, um significado ambíguo, significando tanto eu e você como inimigos de Deus, quanto por Deus nos considerar seus inimigos, por estarmos marcados pelo pecado. Ainda assim, Deus nos amou de tal maneira que agiu para nos resgatar através da vida do que tinha de mais precioso, seu Filho unigênito, Jesus Cristo, nosso Mestre. O amor de Deus
foi consolidado quando Jesus morreu por nós, sem que tivéssemos qualquer qualidade que justificasse tal sacrifício. O apóstolo Paulo utiliza o termo fraco para designar pessoas de moral fraca, como de fato muitos ainda permanecem. Em Romanos 5, podemos observar Paulo utilizando repetidamente o vocábulo muito mais. Sua intenção é ressaltar o sacrifício do nosso Mestre Jesus Cristo. No versículo 12, Paulo menciona a morte que é decorrente do pecado, e a morte física também, como exposto em Gênesis capítulo 13, versículo 19. A morte espiritual significa um afastamento da vontade de Deus através da nossa desobediência, como Paulo reforça em Romanos capítulo 7, versículo 9. A consequência da morte espiritual é a morte eterna, como ensinado em Mateus capítulo 19, 28. Mas o apóstolo Paulo ressalta que a ressurreição de Jesus é a chave para a nossa salvação. No versículo 11, a palavra reconciliação é, na verdade, uma referência à expiação, palavra muito utilizada no Antigo Testamento. Essa reconciliação é uma transformação, pois somos transformados de passo em passo, de gota em gota, em verdadeiros membros da família de Deus. A comparação entre Adão e Jesus continua no decorrer de Romanos capítulo 5. É importante ressaltar que Adão foi responsável por tornar todos os homens pecadores, condenando, por via de consequência, todos nós à morte. No entanto, através da obediência de um só homem, nosso Mestre Jesus Cristo, todos podem ser justificados e receber a vida eterna. A justificação de todos através de um só homem foi profetizada por Isaías, como você pode confirmar examinando o livro do profeta Isaías, capítulo 53 e versículo 11. Por outro lado, a evidência de que todos se tornaram pecadores pelo pecado de Adão pode ser encontrada em Gênesis capítulo 2, versículo 17 e Gênesis capítulo 13, versículo 6. Entre os versículos 12 e 21 de Romanos 5, dessa maravilhosa carta, você poderá comparar Adão como aquele que trouxe condenação, com o nosso Mestre Jesus Cristo, que trouxe reconciliação. No entanto, essa salvação não é automática, mas depende da nossa aceitação ou não. Nós temos o livre-arbítrio para decidir sim ou não. Adão, um pecador, só gerou pecadores. Por Adão, todos pecaram e destituídos estavam, e continuam alguns a estar, destituídos da glória de Deus e condenados à segunda morte. Em Hebreus 7, versículos 9 e 10, Paulo reforça essa condição. O trecho de Romanos 5, versículo 13, significa que o pecado não é apenas a transgressão de um mandamento específico, pois se fosse, de Adão a Moisés não haveria pecado, pois não havia lei. O pecado é fruto do nosso próprio coração maldoso e perverso. Foi exatamente isso que Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 9, onde está grafado: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Relendo Romanos 2, você poderá constatar que a salvação não é automática. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela, como você pode ver em Romanos capítulo 2, versículo 12. Aprendemos que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, a salvação é alcançada mediante a fé. Fique certo de que você é justificado no exato momento em que creu no sacrifício de Jesus na cruz. Nós, como eu repito sempre, temos que nos colocar aos pés da cruz, olhando para Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Mas pela graça e sem nada exigir, Deus nos aceita por meio do nosso Mestre Jesus, o único que pode nos salvar, como vemos em Romanos capítulo 13, versículo 24. A lei, querido, ainda está valendo, porque a lei conscientiza o homem do seu pecado e demonstra seu caráter pecaminoso e a superabundante graça de Deus. Portanto, para possibilitar que você possa responder à nossa pergunta inicial, justificados? Como? Sabemos que a lei amplificou o pecado. O que já estava naturalmente errado se tornou formal e claramente pecaminoso, uma vez que a lei foi revelada. Superabundou a graça. O termo grego usado por Paulo é proveniente do verbo que significa ser muito abundante, ter muita quantidade.
o pecado não apenas está impossibilitado de exceder a graça divina, mas também perde seu poder ameaçador quando comparado à graça superabundante de Deus. E esse capítulo 5 de Romanos contém duplo contraste entre o pecado e a retidão e entre a morte e a vida. A partir do momento em que o pecado entrou no universo e se tornou predominante, trouxe consigo a morte, tanto física quanto espiritual. O princípio de autoridade do pecado estava em separar o gênero humano do seu Criador, separar a mim e a você de Deus, e causar o seu fim, nos tornando mortais. Mas pelo sangue de Jesus, nosso mestre, o pecador foi destronado. O pecado foi destronado e a justiça passou a reinar em seu lugar. Glórias a Deus por isso. Considerando que a morte era a ordem do dia na sociedade adâmica, a vida eterna é a ordem do dia para todos os que aceitaram a Jesus Cristo. É significativo esse contraste. E também a diferença entre o pecado cometido pelos homens e a obediência de Cristo, e entre o salário do pecado e a dádiva de Deus. Irmão e irmã, o novo nascimento é obrigatório para que se obtenha a vida eterna. Lembra-se de quem? Lembra-se de alguém, uma passagem bíblica. Havia um judeu importante numa sinagoga e para quem Jesus disse: é necessário que você nasça de novo. Você tem que se lembrar da Bíblia Sagrada, porque ela esclarece sempre, quando você volta e torna a mencionar uma passagem bíblica, você pode ligar o novo ensinamento que a Bíblia está trazendo para o teu coração. Então a expressão qualificativa dessa necessidade é a declaração de Romanos 5,17, que diz o seguinte: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, nosso mestre. E essa expressão, meu amado e minha amada, os que recebem, ensina que a fé em Jesus Cristo é absolutamente essencial para a salvação. Agora creio que você entendeu por que lavados e justificados. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Peço sua ajuda mais uma vez para anunciar as boas novas do Evangelho a toda criatura de todas as nações. E como é que você pode me ajudar? Se inscrevendo no meu canal YouTube, porque através dessa inscrição você vai atingir outras pessoas e assim nós vamos poder juntos espraiar as boas novas do Evangelho a toda criatura de todas as nações. Graça e paz, eu te amo, não esquece disso. Amém.